Boa noite, gente. Hoje estamos iniciando mais uma aula do curso de férias, treinando, né? A gente está fazendo os treinos com a apostila, que tem vários modelos de introdução e desenvolvimento. E nós fizemos a aula passada com o envelhecimento da população brasileira. Utilizamos modelos da negligência, não, foi da influência midiática e da mentalidade capitalista. Aí hoje nós vamos fazer outro treino hoje, com outro treino. Deixa eu ver bem aqui. Vamos treinar hoje um eixo bem diferente, o eixo esporte. A necessidade da democratização do lazer no Brasil. Ah, não. Que é o eixo cultura. Vamos treinar eixo cultura hoje. A necessidade da democratização do lazer no Brasil. Aí, gente, vocês podem usar qualquer modelo da introdução. Eu vou usar aqui o modelo da obra Utopia, tá bom? Então, nós vamos iniciar com a obra Utopia. Na obra Utopia, vocês podem escrever do jeito que está aí. Na obra Utopia, do escritor inglês, aí foi o repertório bem usado pelos alunos na prova da Polícia Penal. A maioria usou esse repertório. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita na qual o corpo social se ausenta de conflitos e problemas. No entanto, a realidade, o que se observa na realidade contemporânea é o oposto ao que o autor prega. Até aí foi o repertório, né, feito uso produtivo. Agora é o tema, ó. Tendo em vista que, aí tu digita aí na linha o tema, a necessidade da democratização, do lazer pronto, ainda persiste na realidade brasileira. Pronto, gente, ele já apresentou o tema aí, né? Agora nós vamos para as teses. Por que que está faltando que o esporte se torne democrático, né? Aí as respostas são nossas teses. A gente pode pensar na desigualdade social, né? Pode pensar naquela tese que a gente sempre usa, que é a negligência do governo. Então, ó, esse cenário nefasto ocorre devido a colocar aí desigualdade social, nossa tese, não, colocar aí negligência do governo, que é a nossa tese 1, negligência do governo, devido à negligência do governo, como também a desigualdade social. Pronto. Completinha a introdução, porque já veio o arremate, né? Assim, medidas devem ser tomadas para mitigar o impasse. Aí pronto, gente, já está feita a nossa introdução. Aí já fica salvo, né? Essas respostas aí que tu colocou. Se tiver como, nem que tire um print depois, tirar um print só dessa parte para a gente mandar os pedaços quebrados. Agora, nós vamos lá para o modelo da desigualdade social e da negligência do governo. Como a negligência do governo veio primeiro, aí nós vamos para a negligência do governo. Pode ir para o modelo da negligência do governo. Mas, pode passar, mais para o meio da apostila. Tá perto, espera aí, olha aí. Não, ainda não, pode passar.
Não. Aí é da escola, lacuna na escola. Pronto, essa daí. Não, é não. Troquei. Oxente, eu acho que já passou. Tem o nome embaixo. Lacuna educacional, não é. Não, também não é. Omissão familiar. Pronto. Esse aí. Ó, como é uma imagem, nós vamos digitar só o quadrinho de preencher o tracinho. Gente, ó, então vocês podem pegar desse jeito. Ó, por exemplo, então a gente culpou que a população não está tendo acesso ao lazer por culpa ao governo. Vamos ver como é que ele é culpado. O que é que tem que vir primeiro na estrutura, né? O tópico frasal. Então já tem aí, ó, só copiar. Ó. Nesse sentido, é importante pontuar a omissão do governo como fomentadora da diversidade, que é o problema. Ponto. Tópico frasal. Sob essa lógica, agora é o repertório. Sob essa lógica, ó, gente, nos concursos também está seguindo essa estrutura aí, gente. Essa estrutura. Eu espero que vocês já tenham cansado, enjoado de tanto ouvir, né? Eu já falei tanto nesse modelo, nesses argumentos, que eu espero que esteja ficando claro, viu? Para a hora que for produzir. Então, agora é o repertório, e como eu já disse várias vezes, o repertório, né, da introdução tem que combinar com o tema, mas o repertório do desenvolvimento tem que combinar com a tese. Então, o repertório do Thomas Hobbes combina com a tese omissão do governo. Sob essa lógica, Thomas Hobbes, filósofo inglês, né, defendia que é dever do Estado proporcionar meios que auxiliem o progresso de toda a coletividade. Repertório. Só que, como ele não está auxiliando, a gente vai fazer o uso produtivo agora do repertório, fazendo a quebra de expectativa, contrapondo, viu? Tal concepção, todavia, não se aplica à conjuntura odierna, uma vez que as autoridades governamentais não medem esforços para criar ações para criações que resolveriam. E agora dá para tu digitar essa parte, retome o tema. No caso é o lazer. Então a gente teria que dizer que resolveriam o acesso ao lazer da população. Como é que a gente faz aí? Que resolveria. Vocês têm ela impressa, essa apostila impressa? Que se tivesse, aí podia ir escrevendo. Que resolveriam o acesso ao lazer da população. Então, ó, retome o tema. Então, seja qual for o tema, vocês vão retomar nesse momento e mostrar, e depois é cair mostrar por que o governo é culpado. Como? Então, como é que a gente poderia fazer? O que é que falta ele fazer? Por exemplo, como o desenvolvimento de políticas públicas destinadas à participação dos cidadãos nos ambientes culturais. Pronto. Então, a gente sabe, gente, que é caro, né? Ir ao cinema, ir assistir um filme, participar desses eventos culturais. Tem gente que não tem condição de pagar. Então, fica sem o acesso à cultura, ao lazer. Então, se a gente culpar o governo, a gente vai dizer isso.
né? A gente vai dizer que não está havendo política pública destinada a ofertar gratuitamente essas atividades voltadas ao lazer. Entenderam? Ó, então já pode passar para a marca de autoria, já está aí, ó. Essa negligência, portanto, promove a permanência do revés, que no caso é a falta de acesso ao lazer no Brasil. Estão entendendo? A maior parte aí já está o quê, né? Já está feita, né? Então vocês só vão acrescentar pouca coisa. Pronto. Agora pode passar para o modelo da desigualdade social. Entendeu, gente? Aí, por exemplo, é a redação. Ó, vocês pegam lá o modelinho da apostila, da introdução, faz, ó, aí modelo 1. Então, nem era para estar demorando tanto chegar às redações, com esse modelo aí, né, já no jeito. Então, se minha tese 2 foi a desigualdade social, olha um modelo aí maravilhoso, né? Nessa perspectiva. Agora, no caso, tinha que colocar um conectivo de soma ou adição. Tinha que ser o trocinho, além disso, ou ademais. Por quê? Porque agora é nossa tese 2. Aí é porque não está como tese 2, aí por isso que não está o conectivo. Nessa perspectiva, pontua-se a disparidade econômica como influente no revés. Ponto. Então, na estrutura, isso aí é o tópico frasal. Agora, gente, falou em desigualdade social, falou em Ariano Suassuna. Ó, a esse respeito, o escritor Ariano Suassuna defende a existência de uma injustiça secular capaz de dividir a nação brasileira em duas vertentes, a dos favorecidos e a dos despossuídos. Então, no caso, quem é aí que está despossuído, desfavorecido? A população sem dinheiro, sem acesso ao lazer, né? Não é detentora do poder aquisitivo, né? Que permita, cadê? Agora você traz o tema. Por que é que tem um grupo que está de lado, que está de fora, enquanto outros tem um grupo que não tem? Então, aí você joga o tema. Que permita, você joga o que está faltando e o que é afetado pela desigualdade social. Que permita, deixa eu ver, o conhecimento e a vivência dos aspectos culturais, não, e a vivência de atividades culturais. Aí é até bom vocês citar, como teatros, vírgula, bibliotecas. Pronto. Então, você já disse aí, né? Você já disse que tem uma certa população que não é detentora do poder aquisitivo, né? Condição financeira que permite o acesso às formas de lazer, né? Como teatro, cinema, biblioteca, visita a museus, entenderam? Aí agora a marca de autoria. Ó. Dessa forma, necessita-se de meios que amenizem a situação da população vítima da desigualdade secular. E pronto, está preenchido. Pouca coisa vocês vão colocar, viu? E o modelo da desigualdade social é um modelo muito usado. É uma tese que dá para usar em muitos temas, viu? Agora, tu pode passar lá para o modelo da conclusão. Para nós vamos fazer a conclusão. Pronto. Ah, a conclusão está em Word. Ah, só. Não. Tem outra ou só tem essa daí? Que essa daí já está com outro tema. Pois então, tem como tu copiar e colar ela lá embaixo e apagar o nome dessas teses.
que agora nós vamos fazer com o tema democratização do lazer no Brasil. Pronto? Pronto. Então, agora nós vamos terminar. Ó, gente, se é conclusão, tem que ter um conectivo, né? Logo, portanto, né? Desse modo. Então, nós vamos fazer o tópico frasal da conclusão, retomar o tema. Logo, é preciso superar a gênese do. O que a gente pode dizer? Da necessidade. Não, peraí. É preciso superar a gênese da falta de democratização ao lazer no Brasil. O tema não está problematizado, é só assim, a necessidade de democratizar o lazer. Então, como não está problematizado, aí nós temos que colocar uma palavrinha antes. A falta de democratização, coloca do lazer primeiro. A falta de democratização do lazer. Do minúsculo, do lazer. No Brasil. Pronto. Então, gente, aí já foi feito o quê? O tópico frasal da conclusão. Então, o que primeiro vocês vão fazer na redação de vocês é isso. Vocês vão retomar o tema. Tá bom? Agora é o agente. Quem vai fazer? Para tanto, cabe ao. Então, gente, quem é que vai resolver a questão, a questão da negligência do governo? A gente disse que o governo não está disponibilizando a participação dos indivíduos em manifestações da cultura. Então, o que a gente pode dizer? Coloca Estado? Não, coloca Ministério da Cultura. Para tanto, cabe ao agente, coloca aí, Ministério da Cultura. Coloca aí, Ministério da Cultura. Cabe ao Ministério da Cultura Ministério da Cultura. Nossa, a gente não. Ministério da Cultura. Tu já colocou? Eu não vi. Ah, agora tem que colocar o detalhamento. O detalhamento. Então a gente só diz a função dele. Ah, é na outra linha. Qual é a função dele? Pode colocar responsável por executar as políticas nacionais da cultura. É só dizer a função do ministério escolhido. Por executar as políticas da cultura no Brasil. Uhum. Ponto. Agora, o que o Ministério da Cultura vai fazer? Que ação nós vamos colocar?
coloca assim, ó, ação para a tese 1. Então, agora, tu pode colocar aí na frente a ação. Coloca assim, apoiar e incentivar. Deixa eu ver bem aqui. Pode ser depois de Brasil. Pode ser depois. Bota, não, tira esse ponto depois de Brasil e coloca uma vírgula. Pronto. Aí coloca assim: apoiar e incentivar a valorização. Apoiar e incentivar a valorização e a difusão. Valorização. E a difusão. E a difusão das manifestações culturais. E a difusão das manifestações culturais. As manifestações culturais. Ó, gente, nós não dissemos que o governo era culpado porque não estava ofertando políticas públicas à população de acesso. Então, nós escolhemos o Ministério da Cultura, não tem problema não, um ministério que tem apoio do governo. Então, o Ministério da Cultura vai fazer essa ação que o governo está deixando a desejar, entenderam? Então, o corretor vai entender que vocês já resolveram a tese 1 com essa ação aí. Apoia a incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Entendeu? Então, já resolveu a tese 1. Agora é o modo meio. Por meio de quê? Ó, já está aí. Ó. Isso deve ser feito mediante, coloca bem assim, projetos sociais, poderia ser verbas governamentais, tem várias formas. Por meio de projetos sociais. Eita, eu deixei uma linha muito grande, pode até apagar mais se quiser. Por meio de projetos sociais. Pronto, vírgula. Ó, já vem o efeito. Ó. Com a finalidade de estimular a população. Com a finalidade de estimular a população. Estimular a população. Ponto. Pronto. Agora, gente, falta a tese 2, né, que é a desigualdade social. Então, agora nós temos que cabe ao, agora é o agente 2. Deixa eu ver bem aqui. Vamos colocar o Estado. Cabe ao Estado, aí tu pode colocar o E maiúsculo, que é Estado como sinônimo de nação. Que a gente vai colocar de ação? Cabe ao Estado colocar assim, investir na criação de programas, ação para a tese 2, ó, então já vai colocar. Investir na criação de programas, investir na criação de programas que tornem viável, tem acentinho no A, que tornem viável aos brasileiros que tornem viável aos brasileiros
conhecer os espaços culturais. Conhecer os espaços culturais do país. Conhecer os espaços culturais do país. Pronto. Ó, gente, se eu quisesse, eu já podia parar aí. Por quê? Porque a tese 2, ela é menos completa. Não precisa você fazer 5 elementos, não. Quiser, pode, mas não é obrigado, viu? Então, se eu ainda quisesse botar uma do meio aí, eu podia, né? Por meio de que da cessão de capital público e privado, por meio da destinação de verbas governamentais, eu podia. Mas vamos parar aí, porque vai que, né? Já tem as 5 linhas lá na sua folha de redação e desse tanto de coisa. Então, o que eu aconselho? Faça a primeira proposta completa, né? E a segunda pode ser incompleta, porque o corretor vai entender que você chamou o agente e fez a ação. E já resolveu o problema da 2. Agora nós vamos ter que mudar um pouquinho o fechamento tópico, porque nós não usamos a Constituição. Esse modelo no final, o fechamento tópico, é para quem usou a Constituição Federal, por exemplo. Assim, torna-se possível a construção de uma sociedade permeada pela efetivação dos elementos elencados na Carta Magna. Então, nós usamos foi utopia, né? Usamos foi utopia. Então, Tiago, coloca assim, a obra de More deixará de ser utopia para ser realidade. Então, tu pode apagar o torna-se até embaixo. Porque gente, eu só posso usar isso aí com o repertório que eu coloquei na redação. Eu não usei utopia nenhuma vez, por isso que eu estou tirando. Então, eu vou ter que usar um dos repertórios. Assim, a obra de More com M maiúsculo. A obra, que é a utopia, né? A obra de More deixará de ser utopia, deixará de ser utopia para ser realidade. Então, eu estou convencendo o corretor de que fazendo todas essas medidas, né, criando política pública de valorização da cultura, fazendo tudo isso, a obra de More não vai mais ser utopia, ele não vai deixar ele só sonhar com sociedade sem conflito. A sociedade realmente sem conflito, ela vai existir no Brasil. Viu? Então, gente, a gente finalizou uma redação sobre a necessidade de democratizar o lazer no Brasil. Foi difícil usando os modelos? Alguém quer expressar assim, alguma opinião? Demora muito fazer uma redação usando o modelo ou não? Ou é simples, ou mesmo assim ainda é difícil? Do que, ó, já pensou? A gente fez rapidinho, né, Tiago? Se fosse para tu digitar tudo, a gente pensar, o que é que nós colocamos aqui? Que repertório? Mas já tinha o modelo. O que é que vocês acharam? Já exploramos muito essa apostila, muito. Falta ainda algumas coisas, mas já exploramos muita coisa. Tá fácil com a apostila, ou mesmo assim ainda tá difícil? A apostila facilitou mais. Facilitou muito, né? Facilitou demais, gente. Tanto no Enem como nos concursos. Alguém tá aqui foi fazer a prova da Polícia Penal? Tiago, não, né? Tu fez, Rony, ontem? Acho que tu é a do Ceará, né? Se eu não me engano. Ainda tá um pouquinho longe. Fiz não, Ceará. Os dois, né? É, Pronto, os dois. Ah, pronto, ó, pois vocês já vão fazer assim, só vai mudar a conclusão, né? Porque não precisa essa intervenção, viu? Completa desse jeito.
eu ver bem aqui. Tiago, pode ir voltando mais na apostila. Gente, qual, assim, vamos debater mais ainda. Qual desses modelos vocês acham mais prático para usar? Ó, aí tem com a falta de debate, ó, a falta de informação, o legado histórico, a negligência do governo, influência midiática. Deixa eu ver bem aqui uns temas aqui para a gente falar. Ó, a gente já usou o eixo meio ambiente, né? Já usamos o eixo problemas sociais com a questão do idoso. Hoje usamos, né, o eixo esporte. Vamos falar um pouquinho do eixo tecnologia. Se fosse para vocês fazerem uma redação com o tema a inteligência artificial, os impactos da contemporaneidade. O que vocês achavam? Que teses vocês iriam usar? A gente sabe que a inteligência artificial é o quê? Uma faca de dois gumes, né? Tem o lado positivo dela, né? E tem os lados negativos. Então, vocês teriam que se posicionar. Eu acho que seria bom se posicionar nos impactos, né? No lado negativo que essa prática ocasiona. Vocês saberiam dizer duas teses desse modelo que seriam boas para a gente usar num tema como os impactos da inteligência artificial no Brasil? Ou não? Alguém sabe Pode repetir, por favor? os impactos da inteligência artificial no Brasil? Influência midiática. Pode. O que mais? No caso, eu poderia também colocar influência social, já que muitas pessoas vão na inteligência artificial, falam como é legal, aí chega mais pessoas indo e... Pode. Pode? Então, influência social? Pode usar também a parte aí que fala em falta de informação, desinformação, né? Porque tem muita gente aí caindo em golpe, né? Tem muita gente aí caindo em golpe, a gente sabe, por meio, acho, das deepfake, né? Que as pessoas utilizam tudo para fazer mal, né, gente? Por meio desse tipo de inteligência, eu consigo me passar por outra pessoa, a voz idêntica. Né? Eu tenho um vizinho que fez um depósito para o filho de R$ 2.000, a fala pedindo para o pai era idêntica. Ele nem mora aqui, né? Ele nem mora aqui, mas a pessoa criou uma história lá horrível, e aí a pessoa fez a transferência. Né? Por quê? O que é que faz fazer né? Por exemplo, um trote, uma fala, né? Uma vez ligado para minha mãe, a avó de minha irmã, chorando, disse que tinha um bandido na casa dela, para ela ir levar dinheiro, né?
Mãe chegou apavorada, não sei como, né? Quase que. E a voz idêntica no telefone. Idêntica a fala dela, né? Então, a inteligência artificial aí está sendo usada para o mal. Tem muita gente aí, né? Clonando, fazendo clonagem de conta, de senha de banco, né? Se passando por outras pessoas para se beneficiar, pedindo dinheiro emprestado e recebe muitas vezes. Então, por que é que a falta de informação fica muito boa? Porque ainda tem gente que não conhece essa prática e aí não toma aquele susto e não pensa nessas práticas que está sendo advinda dessa inteligência, né, usada para o mal. Entenderam? Aí, no caso, aí vocês iriam problematizar os impactos da inteligência artificial. Poderia voltar para os crimes cibernéticos, né? Que tem sido uma prática muito comum. E todas essas teses aí sugeridas dá certo usar. Mas um repertório bem legal, não tem aí na apostila. Já que não tem, vocês podem usar o daí, Coringa, o do Pierre Leve, que toda nova tecnologia cria seus excluídos. Né? Então, sempre tem a população que vai ficar de fora. Gente, e se num tema fosse a persistência do racismo no Brasil? Racismo é eixo também problema social. Gente, o que é que causa o racismo? De quem é a culpa? Por que, que o racismo existe? Por que, que a gente tem preconceito com outras pessoas pela cor da pele? Que teses vocês colocariam que tem nessa apostila? Alguém sabe opinar? Alguém viu aí o modelo legado histórico? Né? O que é legado histórico? Legado histórico é a influência do passado hoje. Quer dizer, eu não vivi na época, né, da colonização, na época que os negros eram escravizados, a gente não viveu nessa época, mas a gente faz que nem o Pierre Bourdieu afirma. A gente incorpora práticas e aprende, a gente incorpora práticas ao longo da geração. Né? Então, eu não vivi durante aquela exploração, mas a gente conhece e sabe como era incorporar errado. Né? Então, eu poderia dizer legado histórico, que é a influência do passado. O que mais que eu poderia dizer? Porque alguém quer opinar outra tese? Fora o legado histórico, que outra tese eu poderia usar na questão do racismo? Aquela de sempre, sempre pode, né? Negligência do governo sempre pode. Desigualdade social, vocês também podem usar. Então, pode usar aquele modelo do Ariano Suassuna aí sem medo, né? A do Ariano Suassuna. Pode usar a omissão do governo também. Pode usar a falta de debate, você pode culpar a mídia e dizer que ela não está promovendo campanhas que abordam a importância de respeitar a pluralidade, a diversidade, entenderam? Então, tem muitas formas, muitas mesmo. Deixa eu ver outro tema para a gente debater. Se fosse a questão atual da pobreza no Brasil, né? A gente também poderia afirmar por que existe pobreza, né? Umas têm mais que as outras. Poderia ser uma das teses a desigualdade social também, né? Poderia ser também a negligência do governo, poderia ser a omissão da escola. Gente, a omissão da escola também é uma tese bem coringa. Você vai dizer que porque a escola é tecnicista, ela só está preocupada em promover, ministrar os conteúdos para as provas, e esses conteúdos, eles são desvinculados da realidade do aluno. Então, o aluno não está aprendendo sobre
questões relacionadas à diversidade, questões relacionadas à saúde, aí joga o eixo, questões relacionadas à cidadania, aí joga o eixo do tema, entendeu? Então, é versátil, ó, não tem segredo, dá certo em todos os temas. Estou só procurando temas para vocês verem o quanto dá certo. Tiago, pode encerrar a gravação. Encerrou? Pode encerrar. Encerrou?